Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente tem um dia de aprendizados, mais conteúdo sobre o mesmo assunto, porque são coisas muito estratégicas, são temas muito estratégicos para vocês levarem pela vida. O primeiro tema que a gente vai ter com a principal especialista brasileira no assunto é como vocês podem ajudar no combate às fake news. Aqui, cada um tem desinformação, ela fala só combate à desinformação, que ela é chique. O homem da Unesco diz que não existe fake news, porque se é fake, não é news. Mas eu opto pelo popular, que é o que todo mundo entende, né? E fake news, qual que é a tradução literal? Mentira. Hoje, o Brasil é considerado pela OCDE, que é aquela organização mundial que trata de economia, que tem lá os principais países no board, lá na liderança da OCDE, uma organização que o Brasil quer entrar e não tem acesso. Não tem acesso. Segundo a OCDE, o Brasil é o país que mais consome fake news. Isso é vergonhoso para fora e é desastroso para dentro. Porque é por meio de fake news que se geram golpes digitais. Alguém aqui já conhece alguém que levou golpe digital? Pesquisa recente diz que a maior preocupação de 85% dos brasileiros é tomar um golpe digital. E o golpe digital começa numa fake news, numa mentira digital que se espalha. Então, o jornalismo tem esse compromisso, é remédio contra a fake news, e o motivo de nós estarmos aqui hoje, da realização desse festival, é fortalecer a formação de vocês como jornalistas, para que vocês representem os valores que o jornalismo tem, que são valores que contribuem para a formação da cidadania, que contribuem para a formação de pensamento crítico, que é reportar fatos como os fatos se dão. Tá certo? Então, assim, vocês precisam entender que, como jornalistas, tem um papel a mais nessa representatividade, e como cidadãos também tem um papel. Ah, eu estou fazendo jornalismo, eu quero ir para a NASA. Ok, vá para a NASA como cidadania, como cidadão, mas vá com conhecimentos que te ajudem a limpar a sociedade brasileira das fake news. As fake news levam à manipulação das pessoas, principalmente das pessoas hipossuficientes no digital. Vocês ouviram, todo mundo ouviu falar dos golpes contra os aposentados no INSS, não é? Esses golpes foram dados pela hipossuficiência, o não preparo adequado para eles navegarem nos ambientes digitais e nas regras vigentes. Então, quando a gente traz essa capacitação aqui, com essa duração, com a principal especialista brasileira no assunto, é para que vocês tenham mais domínio do assunto e que possam usar esse assunto como uma ferramenta de melhora na sua vida, na vida dos pais, dos avós, dos amigos e do que vocês vão influenciar desse dia de hoje para frente na vida de cada um de nós. O outro assunto muito relevante que terá aqui hoje são oportunidades de emprego para vocês. Hoje nós temos aqui, já está conosco, o diretor da sucursal de Brasília do jornal O Globo. O Globo, com todo o ecossistema dele, é a principal plataforma de notícia do Brasil. Então, aqui é uma coisa rara. Ele é aquele moço que está à direita, ali no painel de trás estão os nossos palestrantes. E ali está por ordem alfabética, é o Tiago Bronzato. Então, vocês podem pedir emprego aqui, pede estágio, a hora que acabar, não tenha vergonha, não. Lembra do que Zé Maria Trindade falou? Coragem. E ele vai falar sobre como participar dos programas de trainee do Globo. Você vai falar do valor também, Tiago? Só do Globo. Só do Globo? Não, todo do Globo, que de só não tem nada. Temos o Paulo Silva Pinto, que já está aqui, que vai falar sobre o Poder 360, como é que é o programa de trainee. São programas de trainee sensacionais, que se você não ficar no emprego, você sai com uma bagagem. Eu fui trainee da Folha de São Paulo há muitos e muitos anos. Eu não tinha saído da faculdade ainda. E, para mim, uma das coisas que ficou muito forte nessa preparação que a Folha me propiciou
foi a definição e a aversão por conflito de interesse. A gente, no trainee, aprende sobre posicionamento ético na vida, que o jornalista tem que ter um pouco mais, porque tem que ter a credibilidade e o respaldo de falar das pessoas. Né? Para você apontar o dedo, você tem que dar com o seu bumbum limpo. Então, isso é uma coisa que me formou muito. E eu fui trainee e fui contratada. Eu fui das 3 pessoas do trainee que ficaram no jornal. Então, todos nós podemos ter essa possibilidade, e é uma possibilidade que às vezes não se dá em Brasília, mas que está aberta para vocês também. Vamos ter aqui, não chegou ainda, mas chegará a tempo, uma consultora do Sebrae para falar sobre o Supernova, que é um programa de empreendedorismo, que também é uma forma de vocês se manterem, de vocês ganharem o pão de cada dia, né, para vocês. E, para encerrar, vamos trazer uma jornalista que é das mais admiradas do Brasil, que também está aqui, que eu admiro imenso e reverencio. Tenho a honra de tê-la como amiga, né, Eliane? Tem uma história de vida melhor do que qualquer uma que ela conta, e que vai preparar vocês sobre como fazer entrevistas, perfis e biografias. Ontem todo mundo deixou claro aqui para vocês a necessidade de escutar a resposta e de saber perguntar. Hoje vocês vão aprender aqui com uma craque. Então, hoje são assuntos necessários que vão acompanhar vocês pela vida. A entrevista é o diálogo com o outro. Qualquer ocupação que vocês tiverem, em qualquer área do conhecimento, vocês vão precisar conversar, interagir e tirar do outro informações que são necessárias para a vida de vocês. Então, aproveitem essa experiência. É feita ao longo de meses, com o apoio dos coordenadores. Os coordenadores aqui são uma âncora, inclusive, na curadoria dos assuntos. O professor Luiz Cláudio está ali também. Os professores de vocês cuidam de vocês para fora da sala de aula. Saibam disso. Então, eu queria que os coordenadores que estão aqui... Bruno não veio hoje? Tem Luiz Cláudio, Dani, cadê Dani? E eles ainda vão sentar lá para trás. Em pé. Fique em pé, criatura. Não, e eles ainda são modestos. Coragem, bora aí, botar sua beleza para jogo, Joadir. Quem está aí da Católica? Quem é o professor que está na Católica? Por favor. Marlise, da UNB, está aqui. Então, a vocês, eu queria que vocês ficassem em pé, professora, para eu fazer um agradecimento, uma deferência e meu máximo respeito e minha máxima gratidão por vocês, porque sem eles, que cuidam de vocês fora da sala de aula, isso aqui não estaria de pé. Vamos começar? Então, vamos receber com um caloroso aplauso o professor, a nossa representante do Correio Brasiliense, Ana do B, passou amanhã aqui ontem, a diretora de redação, teve um imprevisto, mandou a diretora de opinião, a editora de opinião, Carmen de Souza. No meio. E a nossa grande expert no assunto, que trouxe para o Brasil essa discussão na década passada, que bateu na porta do TSE em 2013 para alertar sobre o impacto de fake news nas eleições, que era um movimento que já tinha sido identificado no mundo e que é assim a pioneira no Brasil, a grande especialista no combate à desinformação e na educação midiática no Brasil, Patrícia Blanco. Uma salva de palmas. Com a palavra, vocês. Para começar, eu queria chamar todo mundo que está lá no fundo, vem para frente. Bom dia, tudo bem? Bem-vindos. Quero só começar repassando aqui um abraço da Ana do B, ela esteve aqui ontem, né? Estamos hoje no Correio discutindo, fazendo um evento inclusive sobre desinformação, por conta de um problema ali de ajuste no cronograma. A Ana não pôde vir, mas mandou um abraço para todos, esteve aqui ontem, com grandes especialistas, inclusive, participando. Patrícia vai estar lá com a gente daqui a pouco. Já até aproveito para pedir desculpas, porque não vou conseguir ficar aqui até o final do evento, infelizmente, porque a gente segue debatendo aí o combate à desinformação lá no Correio Brasiliense. Mas tenho certeza que teremos aqui, ainda que breve, um encontro bastante proveitoso.
Muito bom. Então, para começar, eu trouxe uma apresentação, então eu vou pedir licença para falar em pé, porque eu sou daquelas que não gosto de falar sentada, essa cadeira já começa, mas eu queria já dizer que é uma alegria enorme poder estar aqui conversando com vocês sobre esse tema e sobre a importância do jornalista e do jornalismo nesse ambiente de muitas informações que circulam por aí, algumas checadas, outras nem tanto, outras, né, que nascem da cabeça das pessoas, né, a opinião de todos. Ontem a gente teve aqui, né, toda a discussão em relação a questão da coragem, da checagem, da necessidade de ser um profissional ativo, ali que curioso, né? Olha só, a curiosidade surgiu ontem, e também a criatividade para lidar com problemas que surgem no dia a dia. Então, eu queria convidar vocês a 20 minutos de reflexão aqui, para que a gente passe essa apresentação e depois Carmen fará algumas perguntas, a gente já vai abrir perguntas para vocês, mas principalmente com o olhar de como eu, jornalista, posso ajudar nesse super desafio que é combater a desinformação em tempos de IA. Se nós estamos falando aqui de IA no jornalismo, né, como que a gente compartilha, como que a gente combate e essas informações que são compartilhadas por todos os indivíduos hoje, né? A gente, infelizmente, tem um cenário de compartilhamento de informações que transpassam, né, a nossa, até muitas vezes a própria criatividade do ser humano. Chega cada coisa para a gente que vamos combinar, né? A gente precisa, de fato, ter um olhar, um senso crítico. Mas eu queria começar olhando um pouquinho o contexto social e tecnológico que a gente vive. Se nós estamos, né, hoje imersos nesse ambiente de ampla difusão de informação e também de desinformação, ou até de fake news, como a Kátia colocou, é porque a gente tem hoje, né, um ambiente propício para isso. Por que ele está propício para isso? Os novos meios de comunicação, as novas formas de comunicação, a tecnologia propiciou uma mudança na forma como nós nos relacionamos com a informação e com a produção de conteúdo. Se antes nós todos sempre fomos produtores de conteúdo, certo? A gente fazia carta, escrevia carta, a gente ia lá, fazia um discurso, mas nós não tínhamos a possibilidade de disseminar esse conteúdo de forma tão ampla, né? Hoje a gente tem um megafone na mão quando a gente tem um smartphone. E isso mudou completamente a forma como a gente produz e a gente compartilha conteúdo. Todos hoje somos produtores e disseminadores de informação. E essa informação ela pode viralizar. Ela pode chegar, né, de outros meios, não precisa de um veículo de comunicação que tinha que era o gatekeeper, né, que era quem segurava aquela informação, fazia uma curadoria. Então, hoje, esse ambiente, né, de superabundância informacional muitas vezes propiciado por esse avanço tecnológico, né, que são as tecnologias para criar, publicar, disseminar, manipular, né, fotografar, filmar, fazer transmissões em tempo real, propicia esse superambiente. Agregado agora, né, já de 2, 3 anos para cá, com as novas ferramentas de inteligência artificial, que fazem com que a gente tenha muito mais facilidade ainda de produzir conteúdo. Hoje, a gente pode produzir um vídeo em 5 segundos. Eu vou lá num agente de inteligência artificial, peço para ele produzir um filme, uma imagem, uma informação, ele vai lá e produz isso muito rapidamente, com um grau de autenticidade, vamos dizer assim, ou de, né, que parece uma coisa real, mas ele é totalmente sintético, e isso pode também confundir. Plataformas que selecionam o que a gente quer ver, o que a gente vai ver, a partir dos algoritmos de recomendação. Isso é algo que a gente vai precisar lidar, né, por questões em relação à regulação de plataformas e assim por diante. E, principalmente, isso é o que eu queria que vocês já prestassem atenção nesse ponto. Nossas emoções influenciam aquilo que a gente compartilha, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente passa para frente. E esse ponto ele é fundamental para a gente discutir o impacto da desinformação na sociedade.
E aí a gente entra numa questão. Entre o verdadeiro e o falso, a gente tem 50 mil tons de cinza, não é nem 50 tons de cinza. A gente tem muitas nuances aqui. E essas nuances, elas precisam ser levadas em conta na hora que a gente vai fazer uma apuração jornalística. Porque a gente pode ter uma informação que parece real, mas ela não é tão real assim. Ela nasce de um núcleo de verdade, mas ela toma um corpo que ela acaba não sendo tão verdadeiro assim. Então, lembrem-se disso. Quando tem falso e o verdadeiro, não é água e vinho, não é 8 ou 80. A gente tem sempre essas nuances que precisam ser levadas em conta na hora de uma apuração. E aqui, como a Kátia colocou, o termo fake news, hoje a gente brinca que é um clickbait do bem. Por que é um clickbait do bem? Porque a gente chama a atenção do indivíduo que já popularizou o termo fake news, já virou algo que é popular para todo mundo, para o bem e para o mal. Para o bem, porque chama a atenção que aquilo é fake, que aquilo é falso, que aquilo é uma mentira, que aquilo é um boato. Para o mal, porque agora, tudo que a gente não gosta, toda aquela informação que chega para a gente que a gente não gosta, o que a gente fala? É fake news. E isso pode ser utilizado como uma forma, inclusive, de desacreditar e descredibilizar o jornalismo profissional. Quando lá atrás, em 2016, no primeiro governo americano do presidente atual, ele chama ali, a gente estava naquela época vivendo algo que, não sei se vocês se lembram, 10 anos atrás, o termo fake news não existia. Existia o termo pós-verdade. Era a era da pós-verdade. E aí, essa figura, quando ele é eleito, no primeiro dia, lá, ele na coletiva de imprensa, chega um jornalista e faz uma pergunta para ele olha para o jornalista e fala assim, you are fake news. Quando ele chama aquele jornalista de you are fake news, que era um jornalista do New York Times, e um outro do Washington Post, ele começa a rotular a imprensa profissional como alguém produtor de desinformação. E isso é muito danoso para o jornalismo. Isso desacredita, descredibiliza o jornalismo profissional e começa e abre uma oportunidade de ataques contra a imprensa brutal, feitos por todos aqueles que querem, que não gostam da informação feita com critério, com ética, com responsabilidade do jornalismo profissional. E aí vem todas as discussões sobre o ecossistema da desinformação. Esse gráfico aqui, ele traz, foi feito pela Claire Wardle, que é, ela sim, uma grande especialista, uma das maiores especialistas em desinformação. Eu só estou na esteira dela aqui e reproduzindo o que ela colocou. E ela traz 7 tipos de desinformação. Olha como o conceito ele é muito mais amplo do que fake news. O fake news é aquela manipulada, com aquele conteúdo enganoso, fabricado para, de fato, é aquele mais ali, mais intenção de enganar, é o último ali do espectro. Mas lembra dos tons de cinza? Entre o primeiro, falsa conexão, manchetes que não casam com o texto que está lá dentro, falso contexto. Uma foto minha aqui, mas tirada de contexto, ou uma foto de alguém que foi visto num restaurante e ela tirada de contexto e joga para outra pessoa, um recorte, de alguém que está junto numa foto ampla, dizendo, está vendo, ele encontrou com ela e tal. A manipulação de conteúdo também, essa coisa de tirar o conteúdo genuíno ou colocar em outra chancela. A sátira ou paródia, pasmem, gente. Vivemos num país onde a interpretação de texto é muito baixa. O nível de analfabetismo funcional é gritante, é muito grave. Pessoas não conseguem interpretar uma frase, não conseguem interpretar um parágrafo. E aí a sátira e a paródia podem entrar nesse balaio da desinformação. Quem não lembra aqui de casos trazidos pelos sensacionalistas? Quem conhece os sensacionalistas?
É um jornal isento de verdade, é um humor. E foi tirado de contexto e trazido como sendo uma desinformação, uma fake news, mas era um humor, né? Era uma peça de sátira ou paródia. A gente tem conteúdos enganosos, e aqui conteúdo enganoso é aquele, por exemplo, que forja uma URL, que está lá com a carinha do Globo, né, repete ali a folha, o Globo, mas a hora que você vai ver a URL, falha de São Paulo, o bobo, alguma coisa assim, entendeu? E você está ali, está olhando e vai, e quem não consegue analisar criticamente aquela informação, aquela URL, o que acaba acontecendo? Cai naquele conteúdo enganoso. O conteúdo impostor, e aí a fake news mesmo, a desinformação forjada, a mentira lavada, o boato, aquilo feito para, de fato, manipular. E aí, quando a gente fala que fake news é um clickbait para a gente trazer essa avaliação, eu gosto sempre de colocar que terminologia importa, e importa muito. Porque a gente precisa, e principalmente vocês que são estudantes de jornalismo, olhar a questão da valorização da profissão e do jornalismo para diferenciar esse conteúdo impostor que é feito por aqueles que querem manipular e, principalmente, desacreditar a imprensa. E aí, né, aquilo que o Adalto da Unesco trouxe ontem. Se é fake, não é news. Certo? Por quê? O que é news? Uma notícia ela tem que ser objetiva, equilibrada, apresentar evidências, citar especialistas, ouvir diversas fontes, ter pluralidade de vozes, ser atribuída a alguém, ter responsabilidade, ter autoria. Tá? A desinformação nunca aparece lá, o autor é fulano de tal. Né? Aparece, ela nasce e ela segue, né, uma linha ali, um caminho dela, que ela não tem autoria. Então, o primeiro ponto é esse, responsabilidade e autoria. Né? E fake news são verdades, fabricações, mentiras, ou seja, conteúdo feito propositadamente para enganar. E aí, assim, a gente pergunta, né? Mas, poxa, né? Nossa, isso aí é desinformação, isso de fato é uma fake news, olha só, isso daí não aconteceu, isso é uma imagem manipulada. Mas por que a desinformação ela tem tanta aderência? Por que ela segue esse caminho e sai e viraliza? Porque ela tem um conteúdo que é muito importante, que eu falei lá atrás, a questão das emoções. E aí, quando a gente fala, esse foi um estudo recente, publicado pelo professor Eduardo Mesquita, da SPM, que ele mostra e comprovou que a desinformação se espalha porque ela está embutida em relações de confiança. Eu confio mais em quem me repassa aquela informação do que no jornal, do que no veículo, do que naquela reportagem assinada feita pelo jornalista profissional. Porque quem está chancelando aquela informação é meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha amiga do Pilates, é minha amiga que faz e tal. A relação de confiança faz com que haja, né, quase que aquela chancela mesmo de que aquilo é verdade. Então, a origem da mensagem é uma transferência de confiabilidade, de credibilidade, tem um apelo emocional, e aí é aquilo, né? Essa mensagem aquele veículo não quer que você saiba, você não vai ver. Né? Isso aquele veículo não mostra. Essa mensagem o governo não quer que você saiba. Então, corre lá, compartilhe com mais fontes, divulgue o máximo que você puder. Relevância social, outro ponto. Por quê? Por exemplo, a gente está falando, vamos pegar o case Covid-19. Tinha uma relevância social extrema. Todo mundo queria falar sobre Covid-19. A vacina funciona ou não funciona, fica em casa ou não fica em casa, usa máscara ou não usa máscara. Então, olha só como isso, né? E aí acaba acontecendo de surgirem cada vez mais e proliferarem mensagens desinformativas. Outro ponto, gente. Aqui é um ponto que eu falo que, assim, não adianta. Né? Viés de confirmação. Você pode provar por A mais B que esse tapete é vermelho e alguém de lá vai olhar e falar, não, esse tapete não é vermelho. E aí, a verdade factual, aquela defendida pela Hannah Arendt, vai por água abaixo.
né? Então, o viés de confirmação acaba sendo um outro, né? Aquela coisa que, lá em 2016, não sei se vocês se lembram, quando o dicionário Oxford nomeou a palavra pós-verdade como a palavra do ano, o que estava lá definido na descrição do Oxford era quando crenças e ideologias superam fatos. Esse é o ponto aqui. Indignação, né, viral, busca por culpados, e aqui um exemplo recente que a gente teve, né, que é o caso Cão-Orelha, né? Olha só que evento, que recente, que desencadeou uma série que não foi culpa do jornalismo profissional, tá? Só deixar claro aqui, mas eu queria trazer esse ponto porque é a indignação viral. É aquilo que vira algo tão sensacional, tão absurdo, que todo mundo possa compartilha, vai lá, né, divulga, e aí queremos justiça com as próprias mãos, vira algo que é... E aí entra um ponto que o jornalismo profissional é muito importante. A gente tem que olhar para aqui, né, e lá atrás, e aí quem esteve aqui o ano passado pode lembrar do Valmir Salário falando que do caso da escola de base, isso aqui é quase uma escola base. Se o jornalismo tivesse embarcado, sem checar, sem tomar todos os cuidados necessários, o caso Orelha teria sido uma nova escola base. E eu convido vocês, tem um artigo maravilhoso no site da Lupa sobre isso, que explica exatamente esse conteúdo. Então, por que as pessoas compartilham informações falsas? Para ludibriar, enganar, para lucrar, para manipular ideias e opiniões, tumultuar, causar dúvidas, atacar instituições, minar a credibilidade da imprensa, ou até mesmo por uma boa intenção, né? Eu posso querer assim, eu não tenho certeza e compartilho. Na pandemia, a gente viu muito isso. E aí a gente chega nesse ponto aqui, qual o papel do jornalismo, do jornalista nesse cenário. O jornalismo é uma atividade que tem, né, como função a busca, a verificação, a divulgação de informações de interesse público, busca, né, seguir um conjunto de regras e métodos, critérios, objetivos. Não tem aqui subjetividade no método jornalístico, de confiabilidade no que está sendo reportado, né? Tem uma prática jornalística que segue esse método. Então, começa pela identificação da pauta, apuração, redação, checagem, edição, publicação com responsabilidade. Olha só como a gente tem aqui método, né? A gente tem aqui o jornalismo, né? Para ele acontecer, o jornalista faz perguntas que incomodam, né? Está ali apurando, checando, divulgando informações que podem desagradar alguns, né? Aquilo que eu falei sobre ser rotulado como fake news, fiscalizar autoridades, fiscalizar o poder, fiscalizar a imprensa, empresas, figuras públicas. Do que ele precisa? Acesso à informação, fontes, precisa seguir esses critérios e métodos, segurança para realizar trabalho. A questão da segurança contra jornalistas e comunicadores é um problema. A gente tem visto ataques cada vez mais sérios. A Basília contou aqui ontem um relato pessoal de como isso acontece. Ética e responsabilidade, independência para publicar. E por quê? Porque o jornalismo é feito para fiscalizar, esclarecer. É feito para ampliar denúncias, ele é feito para provocar mudanças, ele é feito para alertar, explicar, esclarecer a população com informações de interesse público, ele é feito para traduzir conceitos, né? E olha, esse ponto é muito importante. Quando veio a Covid-19, o que significava a vacina? Eu preciso traduzir esses conceitos para uma população que não entende, que precisa entender o conceito corretamente. Ele é feito para gerar reflexão, né, para trazer questionamentos, para contextualizar e conscientizar daquilo, né, onde o Diogo falou sobre a questão da memória. A gente tem que ter contexto, o jornalismo tem que trazer contexto às coisas, até para poder superar esse nível de desinformação e gerar empatia também, por que não? A gente precisa trazer boas informações, a gente precisa ter empatia com vítimas de tragédias, a gente precisa ter isso acontecendo. E aí, a gente chega no ponto aqui principal dessa fala. Como combater a desinformação? E qual o papel de vocês, jornalistas, nesse combate? O papel é, né, vamos lá, a apuração criteriosa e revisão e checagem rigorosa de fatos. Vocês vão receber inúmeras informações de inúmeras fontes que vocês vão precisar
ter uma coisa que chama ceticismo saudável. Eu tenho que acreditar, mas eu tenho que duvidar ao mesmo tempo. Eu tenho que questionar, eu tenho que fazer perguntas que incomodam, eu tenho que estressar o máximo possível aquela fonte para que eu possa tirar dela a informação fidedigna, verídica, autêntica. Curadoria, combate a boatos e mentiras, isso aqui é o básico do básico, né? Que a gente precisa combater todo mundo, e não é só jornalista, todos nós aqui que temos um grupo de WhatsApp que a gente recebe uma desinformação, a gente tem a responsabilidade de, primeiro, não repassar, e segundo, questionar e dizer, você tem certeza disso? Né? Vamos olhar. Curadoria, isso é muito bom, muito importante. Contextualização, ser didático, explicativo, e esse é um ponto que eu gosto muito de trazer. A gente está falando, quando um jornalista escreve uma matéria, ele não está falando para o seu par, ele está falando para uma audiência, que muitas vezes não tem o mesmo entendimento daquilo. Então, ser didático, ele é crucial. Eu falo muito que a gente precisa resgatar ou criar o papel pedagógico do jornalista, para que ele possa, de fato, instruir a sua audiência, trazer informações que, de fato, são relevantes para aquele público. A busca por excelência, né? E aqui, quando há um erro jornalístico, é muito importante que a gente corrija o erro, porque o jornalista não tem compromisso com o erro, ele tem um compromisso com o acerto, com a excelência na publicação daquele fato. Compromisso com a verdade, interesse público, transparência editorial é outro ponto que eu acho que é fundamental. Se você é um veículo que faz mais cobertura do lado da direita ou da esquerda, seja transparente. A sua audiência merece isso. É importante que você deixe claro, né, essa questão. Existe independência jornalística, existe isenção, mas existe também a necessidade de você informar o seu leitor. Ética e responsabilidade. E aqui só um ponto que eu gosto, esse PEER, protocolo, esse protocolo que a gente usa principalmente para formação de educadores, porque ele é fácil, mas ele serve muito, ele casa muito para o jornalismo. Você recebeu uma informação, uma foto lá, pausa, respira, verifica. Não corre contra o tempo real. A gente não tem essa coisa. Eu sei que a pressão é para você publicar, para você dar o furo jornalístico, mas se você não tem certeza, pause, espere para ver, questione, né? Entre aqui investigue a fonte. Essa fonte é de minha confiança? Eu, de fato, entendo. Ela tem algum interesse ali, né, naquele processo, ou ela está ali de peito aberto e vai me dar aquela informação, mas por que ela me passou essa informação? Por que ela passou para mim e não passou para a Eliane? Por que ela está, sabe? É questionar mesmo, é estressar. Busque informações mais completas. Espera aí, ele me falou desse ponto aqui, mas e aquele outro? Lembra da memória, do contexto, da contextualização do negócio? Para o jornalista, isso é muito importante para combater a desinformação, idem. Conheça o contexto, que é o último. E aqui, só para encerrar, o jornalismo de alta qualidade é, sim, o principal antídoto, vacina, remédio contra a desinformação. É no veículo de comunicação que o público vai buscar informação confiável. Você pode até dizer, não, eu não vejo nenhum jornal, eu não assino nenhuma TV, eu não vejo nada. Mas na hora que o bicho pega, é na imprensa profissional que o público vai para buscar informações confiáveis. E é nesse sentido que eu queria deixar uma mensagem para vocês no final, que é, como eu disse ontem na abertura, o jornalismo será e sempre vai ser de extrema importância para a formação de cidadania e para a defesa da democracia. Então, agradeço aqui, tenho os meus contatos. Queria convidar vocês, isso aqui é um material que a gente fez lá no Palavra Aberta, os bastidores do jornalismo, com uma série de reportagens. A gente usa isso muito para estudantes do ensino médio. É muito legal, porque uma das funções da educação midiática é formar audiências críticas que valorizem o jornalismo profissional e que não só consumam o jornalismo profissional, mas também passem a pagar por ele, porque a gente precisa de financiamento, isso é claro. Então, aqui os meus contatos, fico à disposição. Obrigada, obrigada a vocês. Carmen, gostaria de fazer considerações? Queria. Por favor. Na verdade, Patrícia deu uma aula, né?
queria trazer aqui, tentar buscar um pouquinho, assim, a partir dos conceitos, enfim, que Patrícia trouxe, como é que isso se reflete ali na prática, no dia a dia, e as inquietações, enfim, as reflexões que a gente vai fazendo ali na produção jornalística diante dessas questões. E aí me veio, quando você trouxe o caso da orelha, me veio uma experiência recente no jornal. Era um fim de semana ali, eu estava de plantão ali na primeira página, eu com meu colega Marcelo Wagner, e chega ali a informação de que, olha, tem um grupo de pessoas, 300, fazendo uma manifestação, um protesto aqui perto até do jornal, pedindo justiça com relação à morte do cachorro, do Orelha. E ali com cartaz, Orelha com uma auréola, enfim, justiça para o Orelha, tudo mais. E a gente ali decidindo a produção ali da edição de domingo, se eu não me engano, o que vamos fazer? Bem, pensando jornalisticamente, um grupo de 300 pessoas, era um dia que estava meio chovendo, enfim, foram às ruas, caminharam em direção ao Tribunal de Justiça, então teve um efeito ali no trânsito, mobilizou polícia, tem foto, tem tudo. É notícia? É notícia, né? Uma notícia construída que mais na frente a gente foi saber a partir de uma história ainda, né, em apuração, tudo mais, enfim, mas não com aquela proporção toda que tinha mobilizado emocionalmente as pessoas para fazer aquele movimento. Bem, aquela foto foi a capa, foi a foto principal da capa do jornal. Naquele momento, tinha alguns vídeos sendo divulgados ali também de outros casos de maus-tratos, alguns que depois se descobriu que não eram dessa forma, outros, um psicólogo, se não me engano, aqui de Brasília, que maltratava gatos, e que, enfim, que é uma história bem esquisita, que também, enfim, parece que verdadeira. Mas, assim, de qualquer forma, foi a capa do jornal, foi um abre de página de cidades, uma foto imensa, justiça por Orelha, né? Para mostrar como é que essas coisas vão se sobrepondo e como que isso, né, é uma notícia, é uma verdade, né? As pessoas foram à rua, tinha informação, parará, mas construídas a partir de uma história que depois, né, tem se mostrado que não era bem assim. E aí, o jornalista está produzindo mentira? Está contribuindo para fake news? Né? Como é que a gente faz? Então, foi uma primeira inquietação que surgiu aqui a partir do que a Patrícia trouxe. A outra, durante muito tempo eu fiz cobertura e faço até hoje em saúde, né? Porque quando tem uma coisa de crime, né, essa coisa de mobilizar emocionalmente é muito direto, né? Enfim, um cachorro foi maltratado, enfim, isso mobiliza as pessoas emocionalmente, é meio que imediato, né? Quando a gente fala de produção de conteúdo, por exemplo, de saúde, jornalismo científico, e que tem muita fake news também, né, esse cuidado e essa apuração aí é de uma outra forma. E lembro que na cobertura de Covid, isso era um grande desafio para a gente, porque tinha, inclusive, pesquisas divulgadas em jornais, né, em revistas científicas, que é um caminho da checagem para se saber se é fake news ou não. Mas, como a produção de conhecimento estava sendo feita ali em tempo real, tinha estudo que saía que dizia que cloroquina funcionava, né? E aí, a gente publica isso ou não? Se tem um grupo grande de especialistas dizendo que olha, é perigoso você dizer, né, o que está acontecendo. E aí, quando você produz, você está contribuindo para a fake news? E aí só tem um ponto que é mais complexo ainda, que é quem defende que o jornalismo não pode fazer falsa equivalência, que é a questão de você, né, sei lá, você tem lá o estudo que fala que aquele medicamento é bom e aquele medicamento é ruim, e aí você coloca quem defende que aquele medicamento é bom e aquele medicamento é ruim. Você está dando espaços iguais, né, ou um espaço igual para duas posições diferentes, sabendo que quem fala que não é ou que é, pode estar sendo um agente de desinformação. Então, como fazer? Esse é um questionamento que o jornalismo vai ter que fazer também, uma reflexão. Não tem resposta, tá, gente? Mas isso vira ali motivo de debates longos, assim, quando você está decidindo a edição e produzindo em tempo real. Lembrei agora há pouco que também a saúde tem uma discussão sobre cura da AIDS, né? É uma experiência que a gente teve lá no jornal. Então,
são pacientes, tem esses casos que são pessoas que têm o HIV, são infectadas, desenvolvem têm um câncer de sangue, e o tratamento do câncer de sangue, que é um transplante de medula óssea, acaba resultando numa remissão do HIV, né? Então, você fala assim, cura funcional, né? Quando você fala cura, isso pensando em manchete, você tem cura da AIDS, né? E aí você pega hoje, se a gente bater, paciente inglês, enfim, paciente de Londres, enfim, tem. Você coloca lá, cura da AIDS, vai estar lá, cura da AIDS. Essas pessoas que na produção, que ali no artigo científico não eram identificadas, alguns hoje dão entrevista e dizem, olha, eu sou, né, o paciente curado da AIDS. Eu lembro que numa experiência dessa, e foi para a capa, né, chegaram e perguntaram, e aí, tem a foto desse homem? Vamos dizer, cura da AIDS? E estava eu, nessa época, subeditora de saúde, Paloma Oliveto, que é uma repórter muito experiente de saúde, e fomos na primeira para convencer de que colocar cura da AIDS não estava correto, né? Porque isso, qual a implicação disso, sobretudo no momento em que tem uma nova geração que os casos têm aumentado, né? Porque as pessoas têm uma interpretação de que hoje é uma doença crônica e que está tudo bem, né? Ser infectado. Ah, mas um título de cura da AIDS é perfeito, realmente é perfeito, mas ele é perigoso. Cura funcional é diferente do que uma cura, né? E aí a gente entra nessa questão da checagem, do cuidado ético e mais assim, quem é o especialista que eu vou procurar e que vai me explicar o que é cura funcional para que eu coloque isso para o meu leitor e ele compreenda de uma forma correta e ética, né? Esse é um dilema muito importante, né? Vamos abrir para perguntas? Vamos, claro. Gente, por favor, gente. quem quer perguntar? Bom dia, Luiz Cláudio, eu sou do CEUB. Muito obrigado pelas palavras de vocês, a gente admira muito o trabalho de vocês. Eu queria, na verdade, fazer uma provocação. Essa moçada que está assistindo a gente, quando a gente fala sobre agilidade de informação, eu falo assim, parece um papo de academia, um papo de congresso. Queria pedir auxílio de vocês na argumentação, primeiro, para os estudantes, quando for exigida essa celeridade sobre-humana que tem sido exigida nas redações quando eles vão. É rápido, você tem 10 minutos, 5 minutos para fazer uma matéria. Queria ajudar nessa argumentação para essa moçada que está nas redações já, e queria saber se não é o caso também da gente, se não é o momento de sensibilizar os editores para a gente diminuir esse impacto que a celeridade sobre-humana tem sido solicitada a todos nós, posto que sempre fomos exigidos a ser rápidos. Só que, ultimamente, essa rapidez parece que está muito além da nossa capacidade. Bom dia, obrigado. Está muito além e tem outras pessoas produzindo conteúdo também, né? Então, assim, vou trazer de novo para a saúde, assim, né? Quando se sai uma divulgação de algum assunto, enfim, sei lá, vamos pensar no presidente agora, né, que está em tratamento. Rapidamente, você tem um grupo grande de especialistas que estão ali produzindo um story e dizendo o que é. O que é a radioterapia, o que é o câncer dele, sei lá, a famosa que perdeu o cabelo porque usou canetinha emagrecedora e ela vai ali, ela já conta o que aconteceu, ela já diz o que o médico prescreveu, enfim. Então, assim, a informação está chegando rápido, não precisa da minha equipe para que ela chegue, né? Talvez esperar e fazer de uma forma mais responsável seja o caminho quando a gente está pensando aí em enfrentamento à fake news. Isso passa, obviamente, por uma sensibilização dos editores e por talvez repensar como é que a gente vai produzir conteúdo, né, sem estar preocupado tanto com o clique, mas mais com a qualidade da informação que está sendo repassada. Só completando, acho que é isso, eu vejo que a instantaneidade não pode ser o primeiro ponto contra uma checagem que seja mais apurada. Eu acho que a credibilidade da informação ela precisa vir antes da publicação e dessa instantaneidade. Então, se precisa de mais 5 minutos, porque, olha, o jornalismo ele não pode concorrer com o influenciador. Ele tem ética, ele tem responsabilidade, ele tem critério. Então, ele tem que continuar essa função do jornalismo, que é de checagem exaustiva daquela informação.
Eu sei que o editor, né, as métricas hoje dos veículos cobram uma instantaneidade, mas eu acho que é preciso que tenha, né, seja dado um passo atrás e que a veracidade, a checagem, ela venha antes da publicação. E acho que uma checagem, que é uma checagem bem feita, assim, porque hoje que a gente vê muito assim, surgiu um negócio, aí eu mando uma pergunta para uma pessoa, que é sempre quem eu tenho contato, aí ela grava, aí eu já degravo ali na ferramenta e já copio, colo e coloco, sem nenhum tipo de questionamento, sem pensar nisso criticamente, sem cruzar dados. Aí, isso é checagem, né? Você pega o texto ali que é copia e cola ali do fulano disse isso, Beltrano disse isso, a informação é essa, mandei em pouco tempo, mas eu trabalhei isso, eu pensei criticamente, eu articulei conteúdos, né? Eu fui curiosa quando eu fiz essa produção. Podemos passar para a segunda pergunta? Quem estava aí inscrito? Por favor. Bom dia, meu nome é João, sou estudante do IESB. Vocês acreditam que no contexto polarizado que a gente está, existe uma recompensa maior para quando a gente faz um conteúdo apelativo? Eu queria que você direcionasse a sua pergunta, por causa do tempo aqui. Para Patrícia. Okay. E vocês acreditam que... Como é que a gente pode criar um espaço de debate, vou ser repetitivo, mas menos polarizado, né? Pensando que se houver essa recompensa maior, quando a gente faz um conteúdo que não necessariamente seja falso, mas que apele a esse viés de confirmação. Eu acho que a questão da polarização é um problema que a gente tem, que vem junto com aquela questão do viés de confirmação e também da questão da crença e ideologia, né? Eu vou ler aquele conteúdo que eu gosto e que me satisfaz, vamos dizer assim, ideologicamente. Eu acho que a questão da transparência do veículo, de você trazer fontes diversas, você poder olhar outros lados da informação, diminui a polarização. Exceto que, né, a gente sabe que quem assina o veículo tal já assina aquele veículo porque gosta daquele veículo. E não vai ler o veículo, o outro veículo, porque acha que aquele outro veículo não traz as informações necessárias. Mas eu acho que o jornalista ele precisa olhar justamente isso. Como que eu desmonto a polarização? Eu acho que a Ana Clara ontem, né, falou muito sobre isso, sobre os cuidados que ela teve na hora de publicar uma matéria, para aquela matéria não ser uma base para acirrar debates acalorados. Então, acho que a gente tem que baixar essa adrenalina e tentar ser transparente, ser o menos inflamado possível. Acho que trazer dados, eu acho que isso ajuda muito no combate a essa polarização. Ellen da Caixa. A gente vive num mundo hoje onde a circulação de informação ocorre muito rápido, né? Nos veículos de imprensa, internet. Eu gostaria de saber até que ponto existe uma certa pressão para um jornal publicar uma notícia bombástica e qual o cuidado que o jornal tem para que isso não se transforme numa desinformação ou numa fake news. Seu nome, faculdade? Ellen da Caixa. Da Caixa, tá bom. Obrigada pela pergunta. Eu acho que esse é o grande dilema que os veículos vivem hoje. É você publicar rápido para publicar antes do seu concorrente, para você justamente ter essa informação chegando e o leitor se sentir atraído para ir no seu veículo, e naquele determinado veículo, e ler a matéria completa. Eu acho que esse lado, né, que eu acho que é muito danoso para o jornalista, que é competir com o tempo real, é algo que a gente vai precisar discutir. Porque se eu não tenho a informação checada, que foi, eu acho que o que o professor Luiz Cláudio colocou, se eu não tenho a informação totalmente checada, eu tenho uma informação em construção. É possível eu trazer uma informação, olha, essa informação está sendo checada, ou a gente vai atualizando ao longo do tempo, porque o jornalismo é isso, ele é né, tem aquele pesquisador que eu não me lembro o nome agora, que fala que o jornalismo é o primeiro rascunho da história. Ele tá ali cobrindo o tempo real, a história acontecendo. E aí pode vir, né? A gente está vendo o caso Vocaro, Cláudio Castro, todo dia chega uma informação nova. Então, eu estou trazendo informação nova a todo tempo. O que, para mim, é muito prejudicial ao próprio jornalismo é você não conseguir, você querer só publicar uma postagem ali numa rede social que não condiz com aquela informação que está lá.
Isso eu acho danoso, porque você vai clicar e é um clickbait, gente, infelizmente. A gente tem que analisar isso e tem que ponderar sobre essa questão. É função do jornalismo, que é uma atuação, é uma profissão, algo fundamental para o bem público, para a informação de bem público, de interesse público, entrar na onda do clickbait? Então, acho que é uma pergunta que a gente precisa fazer. De novo, não tenho resposta, mas eu tenho mais questionamentos em relação a isso do que... e até como forma de não, né, proliferar a desinformação. Carmen. Eu acho que tem um risco ali eu tenho a sensação de que tem muito assim o fazer sozinho, né? Digo assim, eu tenho acesso ali àquela informação e eu já publico, porque ainda tem o risco, ainda tem o fato do jornalista agora virar influencer, né? Porque aí ele produz, no story dele ali, no Instagram dele, ele começa a comentar antes mesmo de sair, né, no veículo que ele de fato trabalha. E eu acho que um dos caminhos para a gente combater isso cada vez mais é produzir e pensar coletivamente, né? E isso precisa de tempo, né? Se eu tenho um repórter um pouco menos experiente e que ele está na dúvida ali, além de checar com todo o processo de apuração que a gente falou muito bem, compartilhar com os seus colegas, né? E isso demanda tempo, né? Mas, em compensação, você pode ter um produto aí, um resultado final de qualidade. Repensar realmente práticas e saber como é que a gente vai fazer isso, né? Priorizando questões que, na minha avaliação, são muito mais importantes. Muito bom, gente. Muito obrigada, foi um prazer enorme falar para vocês. E essas perguntas aí façam para os jornalistas que vêm depois da gente, né, Carmen? Fica a dica, fica a dica.